está começando nossa 8ª aula do curso de Neuroanatomia. Passamos da metade, estamos mais próximos ao fim do nosso curso do que do início. Isso é muito bom. Hoje vamos falar sobre a anatomia da medula espinal e também sobre sistema ventricular e tratos medulares. Meu nome é Eugênio Ramos e vamos lá. Passada. Pausem o vídeo, por favor. Seguindo. 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 Medula espinal. Ela está localizada no canal vertebral. Vai se estender do forame magno a L1, é contínua com o bulbo. E ela culmina no cone medular. Ela é envolvida por meninges e por espaços. O primeiro espaço é o espaço epidural, que ele é rico em tecido adiposo e rico em vasos sanguíneos. O espaço epidural no crânio, ele é um espaço virtual. Ele só aparece esse espaço em casos de hematomas epidurais. Na medula espinal, não. Na medula espinal, este espaço é muito importante até para anestesia, tá? Vai haver também a dura mater e o espaço subdural, que é um espaço virtual. A aracnoide, que está coladinho aqui com a dura mater. E vai formar o espaço subaracnoide, onde vai correr o líquor. E a pia mater vai estar aqui, ó, colada com a medula espinal. Aqui tem uma imagem, ó, sem corte. Isso aqui é uma vértebra lombar, mostrando o espaço epidural. A dura mater grudadinha com a aracnoide. O espaço subdural, por onde vai correr o líquor. E a pia mater aqui envolvendo a medula espinal. A medula espinal, quais são suas funções principais? Condução de impulsos. E esses impulsos, né, são conduzidos através dos tratos. Quais são os tratos que estão na medula espinal? Comissurais, de projeção e de associação. Muito bem, tratos de projeção, porque tratos comissurais é de um hemisfério cerebral a outro e tratos de associação são localizados no mesmo hemisfério. E a gente sabe que os tratos são formados por substância branca, ou seja, por feixes de axônios. A medula também é um centro de integração de reflexos. E o que são reflexos? São ações involuntárias sem controle encefálico. Isso é até redundante falar. Mas o reflexo, o estímulo é recebido, né? O estímulo sensorial é recebido e o efetor diretamente da medula responde. Não passa pelo córtex motor primário. Esse estímulo do reflexo, esse movimento. A medula espinal vai emitir 31 pares de nervos, né? E para lembrar disso, a gente vai lembrar qual o número máximo de dias que o mês pode ter? 31. Então, lembrei dos 31 pares de nervos da medula espinal em um indivíduo saudável. Temos 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares sacrais e 1 par coxígeo. Existe associação do número de pares de nervos espinais com o número de vértebras, tá? E é igual tanto na região torácica quanto na região lombar, na região torácica, lombar e sacral, tá? Na cervical tem uma a mais, que passa em cima e passa embaixo, e na região coxígea tem um só. A cauda equina vai ser formada aqui a nível de L2, tá? Que não vai haver mais medula, vão ser um conjunto de nervos que chamaremos de cauda equina. A medula espinal também vai apresentar duas intumescências, a intumescência cervical e a intumescência lombosacral. Se vocês observarem aqui na região cervical, a medula espinal é mais espessa e na região torácica. Bem como aqui, ó, na região de aqui a intumescência lombosacral. Tá? Para que vão servir essas intumescências? A intumescência serve porque
que essa região da medula vai haver uma emissão de nervos muito maior que a emissão de nervos aqui da região torácica. Então, para que ela consiga emitir todos esses nervos, né, esses nervos de uma forma concentrada, né, ela vai se entumecer para ajudar na emissão desses numerosos nervos. A medula espinhal vai apresentar invaginações, vai apresentar um sulco mediano posterior, que ele vai ser estreito e profundo. E também vai apresentar uma fissura mediana anterior, que é rasa e mais larga. Ó, a fissura mediana anterior, o sulco mediano posterior, como ele é bem profundo, e ó como a fissura não é tão profunda assim. Bom, vamos ver alguns sulcos muito importantes que a gente vai falar. Sulcos posterolaterais e sulco anterolateral, direito e esquerdo, tá? Vamos ter também o sulco intermédio posterior. Então, ó, sulco posterolateral, sulco anterolateral e sulco intermédio posterior. No sulco posterolateral, o nervo vai chegar aqui, ó. Um nervo vai chegar bem aqui, neste sulco. E outro nervo vai emergir neste sulco anterolateral, tá? Então é muito importante conhecer esses nervos. E aqui, ó, já falamos de todas essas estruturas, ó. O corno posterior, o corno lateral, o corno anterior, comissura branca. A comissura branca é essa aqui, ó. E a comissura cinzenta é da região, né, do H medular. A substância branca, diferentemente do encéfalo, a substância branca ela vai ser mais externa, tá? E a substância cinzenta vai ser mais interna. A substância branca continua sendo um conjunto de axônios, tá? E na medula vão haver funículos, que são colunas de substância branca. Funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. Em cada funículo desse vão haver tratos diferentes. Okay? E a substância cinzenta ela é central e ela é envolvida de substância branca, diferente do encéfalo, que a substância cinzenta é periférica. Ela vai ser formada também por corpos celulares de neurônios. Ela tem formato de H, ou formato de borboleta. É conhecida também popularmente o apelido H medular e vai apresentar os cornos posterior, lateral e anterior. Tá? Corno posterior, corno lateral e corno anterior. Vai apresentar também a comissura cinzenta, que conecta os cornos e onde se localiza o canal central, onde vai descer o líquor. E vamos falar desse canal central também hoje. Ó, a fissura mediana anterior, o sulco mediano posterior, o sulco é mais estreito, a fissura é menos estreita. E aí vamos aproveitar essa cachorrada latindo para falar dos nervos espinais. Eles emergem pelos forames intervertebrais da coluna vertebral e são nervos mistos com duas raízes. Uma raiz ventral, que é motora ou eferente, e uma raiz dorsal, que é sensorial ou aferente, e vai apresentar um gânglio. Então vamos lá. Lembra que eu falei que há um sulco anterolateral e também na posterior tem um sulco posterolateral? Então, aqui vão haver as raízes do nervo misto e aqui são as radículas, tá? Radículas e raízes. Eu vou ter uma raiz motora eferente e ventral e uma dorsal, ganglionar e sensitiva. E aí existe um mnemônio para a gente lembrar dessas raízes, que é o MEV Dogs. Ou seja, o médico veterinário cuida dos dogs. O MEV, médico veterinário, cuida dos dogs, MEV Dogs.
que é que significa MEV-DOGS? A raiz motora é eferente e é ventral, e a raiz dorsal é ganglionar e sensitiva. Raiz dorsal é ganglionar e sensitiva. Essas duas raízes unidas vão formar o nervo misto. Configurações medulares. A nível de C5, a medula tem essa configuração, ó, os sulcos. Sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior e sulco posterolateral. Aqui o sulco anterolateral. Já em T2, vocês vão observar que a configuração medular é bem diferente. Em L1, a configuração medular também é L3, S1 e S3. O que podemos observar mais que chama a atenção nas regiões torácicas? Que o corno lateral é pouquíssimo desenvolvido. Por quê? Porque não há plexo. Se não há plexo, eu vou precisar de menos corpos celulares, menos neurônios para este segmento medular. Na região cervical, o corno lateral é bem desenvolvido por causa da presença do plexo cervical e braquial. Na região lombar também por causa do plexo lombosacral. Eugênio, você falou que a medula termina em L1 e por que tem corte medular de S1 e S3? Na embriologia, existia um equivalente medular em S1, tá? Porém, nossa coluna vertebral cresceu tanto, nossa coluna cresceu mais que a medula. E aí ocorreu essa diferença. Mas o segmento permanece o mesmo. A equivalência permanece a mesma, só que não está mais alinhada com a vértebra. Então, olha que legal. Ó, o nervo misto, né? MEV, raiz motora eferente ventral, DOGS, raiz dorsal, ganglionar e sensitiva, formando o nervo misto, tá? Ó, o sulco mediano posterior, o sulco intermédio posterior, o sulco posterolateral, aqui é a fissura mediana anterior, e aqui, ó, o corte torácico, evidenciando o corno lateral menos desenvolvido. Vascularização da medula, nós vamos ter ramos da artéria vertebral, que são as artérias espinais posteriores, que são duas, e a artéria espinal anterior, que é uma, tá? E aí isso também está na aula de vascularização do bulbo, né, que foi a aula passada. Temos também artérias segmentares, que vão ser artérias torácicas, abdominais. Essas artérias segmentares vão emitir as artérias radiculares, anterior e posterior, seguindo a linha do MEV-DOGS, tá? Olha o gânglio aqui. Se aqui está o gânglio, essa raiz é dorsal e essa raiz é ventral, tá? E também vai ter a artéria radicular magna, ou a de Adamkiewicz. Por que Adamkiewicz? Porque foi o cara, né? Mas por que a artéria radicular magna? Porque ela é uma artéria, é um ramo radicular que vai se interligar ao sistema espinal anterior. Observe nessa imagem a artéria espinal anterior se ligando com a artéria radicular magna, ou artéria de Adamkiewicz, tá? Isso serve porque se tiver uma obstrução, essa anastomose vai suprir. Olha só o MEV-DOGS. MEV-DOGS. Raiz motora eferente ventral, raiz dorsal ganglionar sensitiva, formando um nervo misto. A vascularização, a drenagem venosa vai se dar pelo plexo venoso interno, que é esse conjunto de veias aqui, tá? Tá bem aderido à medula espinal. E o plexo venoso epidural, que vai estar naquela região que tem muito tecido adiposo, que serve para o quê? Amortecer, né, os possíveis impactos que a coluna possa vir a sofrer, tá? Aí nós temos a artéria sulcal posterior, a veia espinhal anterior, a veia radicular magna,
a veia radicular posterior, veia radicular anterior. Então, essas veias, elas seguem o padrão das artérias, tá? Neurônios motores, né? Nós temos o neurônio motor de primeira ordem, o neurônio motor superior, que seu corpo está no córtex cerebral. E esse neurônio motor superior vai fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem, ou o neurônio motor inferior. Que o corpo do neurônio motor ou está no tronco cefálico ou na medula espinal. Se ele estiver na medula espinal, ele está em qual região? Muito bem, no H medular, porque é substância cinzenta. Substâncias cinzentas são corpos celulares. E esse neurônio motor inferior, ele vai fazer sinapse com o quê? Com o músculo. Ok? E agora vamos falar dos tratos medulares. Eles são localizados nas colunas de substância branca, ou seja, nos funículos. E os funículos vão apresentar tanto tratos ascendentes, que sobem, quanto tratos descendentes, que descem. A denominação do trato é sempre origem e terminação, já falamos várias vezes disso. E os tratos descendentes, nós vamos ter um grupo muito especial, que são os tratos piramidais, que decursam nas pirâmides bulbares, que cruzam. E os tratos extrapiramidais, que não decursam nas pirâmides bulbares. Aqui nós temos os principais tratos, como por exemplo, o retículo espinal lateral. Se eu sou retículo espinal, eu começo na formação reticular e termino na medula espinal. Se eu sou córtico espinal lateral, eu começo no córtex cerebral e termino na medula espinal. Se eu sou rubro espinal, eu começo no núcleo rubro do mesencéfalo e termino na medula espinal. Se eu sou retículo espinal, já falei, se eu sou vestíbulo espinal, eu começo no núcleo vestibular do tronco cefálico e termino na medula espinal. Se eu sou tecto espinal, eu começo no tecto do mesencéfalo, e vocês estão lembrados que mesencéfalo divide em tecto e tegmento, e termino na medula espinal. Esses são os tratos descendentes. Tratos ascendentes, nós temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil ele é bem medial. O cuneiforme é mais lateral. Como é que eu lembro disso? A gente vai ter que lembrar do músculo grácil, que está na medial da coxa. É uma associação apenas, tá? Então, fascículo grácil está na medial, fascículo cuneiforme está na lateral. Nós temos o trato espinocerebelar dorsal, espinocerebelar, porque começa na medula espinal e termina no cerebelo. Nós temos também o ventral, né? Que começa na medula espinal e termina no cerebelo. Nós temos o espinotalâmico lateral, que começa na medula espinal e termina lá no tálamo. E o espinotalâmico ventral, que também começa na medula espinal e termina no tálamo. Então vamos começar falando aqui sobre o trato córtico-espinal. Origem-se no córtex cerebral. A maioria dos somas estão no giro pré-central, ou seja, a maioria dos corpos celulares estão no giro pré-central, que é o córtex motor primário. Vai aos neurônios motores inferiores. Então, esse neurônio vai até aqui, ó. É um neurônio só. E quando chega aqui, ele faz sinapse com o neurônio motor inferior. Grande parte das suas fibras decursam. Então, o trato piramidal, né? Ele vai ter o trato córtico-espinal lateral, que corresponde a 85% das fibras, né? E 15% das fibras do trato córtico-espinal não decursam. E eles vão constituir o trato córtico-espinal anterior. Tá? Por causa disso, o lado direito controla a maioria dos movimentos do lado esquerdo e vice-versa. Ok? Então, a maioria das fibras do trato córtico-espinal decursam, 85%. E vão constituir o trato córtico-espinal lateral. As 15% que não decursam, trato córtico-espinal anterior. Essa decursação acontece na pirâmide bulbar. Observe. Os corpos celulares no córtex motor primário, o homúnculo aqui, tá? Lembra que se está com a boca aberta é porque alguém abriu a boca, então é homúnculo motor. E aqui não dá para ver o pênis, tá? Então são dicas para diferenciar o homúnculo motor do homúnculo sensitivo. A cápsula interna aqui, ó. Cápsula interna. E aqui, ó, nós temos, ó, os núcleos motores dos nervos cranianos para os músculos esqueléticos, tá?
E aqui, ó, vai passar pelo pedúnculo mesencéfalo, vai passar pela medula oblonga ou pelo bulbo. E na pirâmide bulbar vai decussar, formando o trato córtico-espinal lateral. Tá? Aqui faz sinapse com o neurônio motor inferior. Aqui o corpo celular, tá vendo? E aqui eu trato córtico-espinal anterior, que não decursa. 85% das fibras decursam e 15% das fibras não decursam. Tá? E esse trato córtico-espinal vai promover o quê? A movimentação dos músculos. Né? Dos músculos do membro superior, do membro inferior. Tá? O que é o sinal de Babinski? Ele está presente quando há lesão nesse sistema motor córtico-espinal, que é o sistema piramidal. Tá? Que é o que decursa. Então, você faz uma estimulação plantar e aí o sinal de Babinski está presente quando ocorre uma abdução e uma extensão dos dedos do pé. Se não houver uma abdução e extensão dos dedos do pé, a pessoa tem um reflexo normal. Se o reflexo estiver patológico, chama-se sinal de Babinski. Esse sinal de Babinski está presente em crianças não porque há uma lesão no sistema motor córtico-espinal, mas porque o controle neuronal ainda não está desenvolvido. Aqui nós temos uma curiosidade que fala sobre os tratos córtico-espinais. Parece que existe uma associação importante desses tratos com os movimentos voluntários complexos, tá certo? Que necessitam de interações complexas entre o córtex motor e as aferências sensitivas. A fala, por exemplo, é prejudicada quando os tratos córtico-espinais são lesados na região torácica da medula espinal. A fala é uma habilidade que envolve a compreensão auditiva, a compreensão visual, a compreensão auditiva visual, com a articulação motora dos músculos da fonação e das pregas vocais, certo? E aí ocorre essa curiosidade, né? Uma lesão da medula espinal da região torácica pode causar um prejuízo à fala, enquanto os movimentos respiratórios involuntários continuam, porque não é um movimento tão complexo. Lesão do sistema motor córtico-espinal, que é o piramidal, pode ser detectada clinicamente pela presença do sinal de Babinski, que já foi falado no slide anterior, através do qual a estimulação da ponta do pé causa extensão do hálux e abertura em leque dos demais dedos. O sinal de Babinski apresenta-se geralmente em crianças porque o controle neural ainda não está completamente desenvolvido. Esse sinal de Babinski é um sinal muito antigo, de aspecto evolutivo, evolutivamente falando, né? E aí, quando a gente passa a adquirir um controle dos nossos membros, da nossa mão, do nosso braço, nosso antebraço, nosso pé, da nossa perna, da nossa coxa, a gente vai perdendo, né, esses reflexos primitivos da época que a gente era uma minhoca, evolutivamente falando, que a gente era um ser, né, bem primitivo, e passa a adquirir um controle fino das mãos e dos pés, tá? Principalmente das mãos. E aí esse sinal de Babinski vai aparecer nas crianças porque ela ainda não adquiriu essas habilidades finas, então ela tem reflexos primitivos. E quando ocorre lesão do córtex córtico-espinal, que leva as informações finas aprendidas pelo córtex até a medula espinal, e essa medula espinal distribui para as regiões motoras do corpo, pode haver esse sinal de Babinski. E aí a gente vai observar se eu sou trato córtico-espinal, eu sou descendente, e aqui podemos observar o trato córtico-espinal lateral e o trato córtico-espinal anterior. Aqui, ó, o trato córtico-espinal anterior. Esse não decursa. Esse decursa, tá?
Os tratos retículo-espinais, eles são principais vias descendentes do sistema extrapiramidal. Agora já entramos aqui no sistema extrapiramidal, tá? Origina-se no sistema ascendente reticular ativador, no SARA, que seus corpos celulares estão no tronco cefálico. Ele facilita ou inibe os neurônios motores inferiores. Facilita o movimento ou inibe os neurônios motores inferiores. E aqui os tratos retículo-espinais, lateral, e o anterior, tá? Medial, perdão. Tratos cerebelares. O cerebelo não possui tratos descendentes. Ele se comunica com o resto do corpo de forma indireta. O cerebelo só influencia núcleos vestibulares, na ponta e no bulbo, que são do equilíbrio, né? Núcleo rubro no mesencéfalo e os núcleos da base no telencéfalo. Dessas estruturas emergem os tratos vestíbulo espinal, rubro espinal e retículo espinal, que já falamos, né? Que por sua vez atinge os neurônios motores, tá? Então assim, o cerebelo não influencia o movimento diretamente, assim, influencia, né? Mas o que ele faz? Ele vai modelar, né, informações vestibulares para que haja um trato vestibuloespinal, para que haja um trato rubroespinal. E quando ele influencia os núcleos da base, eles vão influenciar o tálamo, que vai influenciar o córtex cerebral, que vai me mandar o trato córtico-espinal, tá? Então aqui dá um córtex mesencéfalo, para a gente lembrar do núcleo rubro. O núcleo rubro aqui, ó, vai ser importante aí para o equilíbrio e coordenação motora, tá? Então observe. Ó, nós temos as decisões tomadas no lobo frontal e elas vão para áreas motoras suplementares. Essas áreas motoras suplementares vão influenciar os núcleos da base e o cerebelo. O cerebelo vai aprimorar esse movimento, estimulando quem? Estimulando novamente os núcleos da base e estimulando o córtex motor primário. O núcleo da base também vai estimular o córtex motor primário, afinando esse movimento. E o córtex motor primário vai fazer o quê? Vai emitir os tratos córtico-espinais para a movimentação do corpo. Tá bom? Se há uma lesão nos núcleos da base, esse movimento não vai poder ser refinado. Tá bom? E aí vão haver aqueles distúrbios no movimento. Já estudamos o hemibalismo e a doença de Parkinson. Então, lesão cerebelar vai romper a coordenação dos movimentos, principalmente os de discernimento espacial, né? Para saber profundidade espacial. Por exemplo, se você vai precisar pegar um copo, você vai entender, vai precisar saber a profundidade daquele espaço. Ao passar por baixo ou por cima de algum objeto, o indivíduo lesionado vai apresentar tremores intensos e movimento pendular dos membros, quando há lesão cerebelar. Os núcleos da base atuando no sistema reticular ascendente ativador, o SARA, eles vão inibir a atividade dos neurônios motores inferiores, tá? E lesões no núcleo da base vão fazer o quê? Vão fazer a diminuição do tônus muscular, ou a hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular. Aqui é um bebê hipotônico, ó, como ele fica todo molinho. A cinesia, que é perda de movimento, ou coreia, que é uma síndrome que é caracterizada por movimentos súbitos e incontroláveis. Observem, a coreia é um distúrbio motor caracterizado por movimentos involuntários, súbitos, breves, contínuos, irregulares, imprevisíveis, que fluem de uma parte do corpo a outra. Aqui tem um vídeo, né, de uma portadora de uma mulher que apresenta a coreia, tá? Pode ser uma causa neurológica primária, como por exemplo, a pessoa tem a doença de Huntington, que é a doença genética autossômica dominante, e um dos sintomas dessa doença é a coreia de Huntington. Mas pode ser também secundária a outra patologia, como por exemplo, secundária à febre reumática, que é a coreia de Sydenham. A gente sabe que quem mais tem febre reumática são as crianças. Então, a coreia de Sydenham
ela acomete mais as crianças, tá bom? E a Coreia de Huntington acomete mais as pessoas idosas, tá? Na Coreia, ocorrem movimentos bruscos, rápidos e involuntários, que envolvem a mímica facial, elevação do ombro, flexão ou extensão dos dedos, e pode alterar a fonação e a deglutição. Os movimentos são facilitados por atenção, emoção e movimento. E os movimentos cessam, se atenuam com sono e isolamento, respectivamente. Durante o sono, os movimentos cessam e quando a pessoa está sozinha, esses movimentos se atenuam, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa estiver nervosa ou estiver em movimento, essa coreia piora muito mais, tá? Aqui tem uma menina que tem coreia de Sydenham, né? Existem vários tipos de coreia, tá? Eu só trouxe os dois principais. E lesão, coreia é sinal de lesão nos núcleos da base, porque não há esse refinamento dos movimentos. Outros tratos importantes: o espinotalâmico anterior, que atua na recepção. Se eu sou espinotalâmico, eu sou sensitivo, né? Eu venho da medula espinal até o tálamo. Eu sou ascendente. A gente sabe que o tálamo é uma estação de retransmissão sensorial também, né? Ele é dor, temperatura e tato grosseiro, tá? Ou tato protopático, né? Gente, é só pensar que o tato espinotalâmico, ele é um tato que bate de frente. Então ele é muito grosseiro, tudo ele bate de frente, tudo ele questiona, tá? Temos o fascículo grácil e o cuneiforme, que são tratos ascendentes, né? Que vão fazer o quê? Vão promover o tato fino e a pressão precisa, né? Então o tato epicrítico, e eu vou lembrar que o grácil está na medial e o cuneiforme está na lateral. E os espinocerebelares, que vão da medula espinal até o cerebelo, né, que tem o ventral e o dorsal, eles vão ser tratos de propriocepção, de percepção espacial. Propriocepção é um sentido de percepção espacial, então os músculos vão informar o cerebelo como o corpo está no espaço. Aqui, ó, o espinotalâmico anterior, que ele é ascendente, ó, tá vendo? Ele vem pela raiz dorsal, dorsal ganglionar sensitiva, e sobe aqui, ó,
pelo trato espinotalâmico anterior. O trato espinotalâmico anterior, ele vai promover a dor, a temperatura e o tato grosseiro. Então, como ele é anterior, ele gosta de bater de frente. Então, com tudo ele bate de frente, ele acaba sendo grosseiro. Chega aqui no tálamo e é transmitido aqui para o córtex sensitivo primário. Ó, o homúnculo sensitivo. Tá de boca o quê? Bocão fechado. Ó o pênis aqui, ó. Eu sei que é um homúnculo sensitivo porque apresenta o pênis. E ó o bocão aqui, tá vendo? Tá? Então, é um músculo sensitivo no córtex sensitivo primário, no giro pós-central. Ó o fascículo gráfico cuneiforme, aqui no funículo dorsal, no funículo posterior da medula espinal, tá? Eles vão promover o tato fino e a pressão precisa, ou seja, é epicrítico, tato epicrítico, tá? Então, ele vem aqui, ó, pela raiz DOGS, que é dorsal sensitiva e ganglionar, sobe aqui pelo fascículo gráfico cuneiforme, passa aqui pelo bulbo, pelo mesencéfalo, chega ao tálamo e chega ao córtex sensitivo primário. Os tratos espinocerebelares são tratos de propriocepção. Então, eles chegam aqui, ó, e observe que eles chegam ao mesmo lado do cerebelo, tá? Eles chegam ao mesmo lado do cerebelo. E aí, ó o núcleo denteado do cerebelo aqui. E aí, gente, uma das coisas importantes a gente lembrar é que o hemisfério direito do cerebelo controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Ó, o espinotalâmico lateral, ele está envolvido também com dor e temperatura, tá? Outros tratos importantes. Temos o teto espinal, que é movimentar a cabeça em resposta visual. O trato teto espinal é muito interessante. Quando tem uma sala cheia, lembrando das nossas aulas presenciais, e alguém levanta para ir ao banheiro, ou para beber água, ou para jogar alguma coisa no lixo, todo mundo olha para essa pessoa. Já perceberam? Por que todo mundo olha para essa pessoa? Porque nós temos um instinto de caçador muito forte, né? E esse trato teto-espinal, ele vai do teto do cerebelo, ele vai do teto do mesencéfalo até a medula espinal, movimentar os músculos da cabeça para que a gente acompanhe uma possível presa ou um possível predador que está se movimentando ali no nosso campo visual. O trato rubroespinal, ele vai do núcleo rubro até a medula espinal e vai ajudar a manutenção do tônus e postura, certo? Ele é muito influenciado pelo cerebelo, mas quem vai promover o trato é o núcleo rubro do mesencéfalo. O trato vestibuloespinal, que ele vai atuar na manutenção do equilíbrio. O sistema vestibular é equilíbrio, vocês estão lembrados? Os núcleos vestibulares vão estar no bulbo. E o trato retículo-espinal vai controlar o tônus muscular e as glândulas sudoríparas, ok? Peço perdão pelos animais interagindo aqui, porque não consegui gravar à noite, tá? O trato rubro-espinal, começando no núcleo rubro, né? E interagindo com os músculos, promovendo a manutenção do tônus muscular e a postura. Vamos falar agora dos troncos simpáticos, né? São troncos anteriores aqui aos corpos vertebrais da coluna e eles vão apresentar gânglios autônomos, tá? Autonômicos, e eles são ligados aos nervos espinais através de ramos comunicantes, tá? Existe o ramo comunicante cinzento, que ele é amielinizado, e o ramo comunicante branco, que é mielinizado, tá? Aqui está o tronco simpático com os... Eu vou falar mais disso na aula de sistema nervoso autônomo. Aqui a imagenzinha maior, mostrar como esses ramos branco e cinzento simpáticos interagem aqui, né, com o nosso nervo misto.
Os ventrículos cerebrais são cavidades interligadas, preenchidas por líquido cefalorraquidiano. Elas estão no interior do encéfalo e nós temos os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Os ventrículos laterais têm esse formato, né, de garra de caranguejo. Vai haver o corno frontal, o corno temporal e o corno occipital, bem como a parte central do ventrículo lateral. Tá? Nós teremos dois ventrículos laterais que drenam no terceiro ventrículo através dos forames interventriculares, antigamente chamados de forames de Monro. Esses ventrículos laterais vão estar localizados no telencéfalo. O terceiro ventrículo vai estar localizado no diencéfalo. E o quarto ventrículo vai estar localizado no metaencéfalo, ou no tronco encefálico, entre a ponte e o cerebelo. Entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, há o aqueduto do mesencéfalo, tá? Que vai promover a passagem do líquor. Talvez, se houver algum tumor no mesencéfalo que comprime esse aqueduto, pode ser que haja o quê? Uma hidrocefalia, que já estudamos também. Tá? E aqui o quarto ventrículo se comunica com o canal central da medula espinal. Observe essa imagem em destaque. Olha só a vista superior. O terceiro ventrículo, gente, ele é bem delgado. Tá? Ele vai separar o tálamo direito e esquerdo, vai separar o hipotálamo direito e esquerdo, tá? Ele está no diencéfalo. E aqui o quarto ventrículo com seus recessos laterais, tá? E seu recesso mediano. São aberturas aqui. O líquor é produzido nos plexos corioides, que estão no interior dos ventrículos. Os ventrículos laterais, né, estão em cada hemisfério, abaixo do corpo caloso, e vão drenar no terceiro ventrículo pelo forame interventricular, o forame de Monro. O terceiro ventrículo está localizado no diencéfalo, entre os tálamos, e aqui é um espaço para aderência intertalâmica. E drena no quarto ventrículo pelo aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral, ou aqueduto mesencéfalo, está no mesencéfalo. E o quarto ventrículo está entre a ponta e o cerebelo e drena no canal central e no espaço subaracnoide. Para esse ventrículo drenar no espaço subaracnoide, ele vai usar esses recessos laterais e a abertura mediana. A circulação do líquor. Do quarto ventrículo, o líquor se flui pela abertura mediana, né, e por duas aberturas laterais, que são os forames de Lusca e os forames de Mangendin. Circula pelo espaço subaracnoide, nutre e amortece impactos encefálicos e é reabsorvido pelas granulações aracnoides e que vão drenar esse líquor nos seios da dura mater. A gente sabe que os seios da dura mater são seios venosos, veia vai ao coração, então esse líquor volta para a circulação através das granulações aracnoides. Olha só que interessante, os seios da dura mater, as granulações aracnoides devolvendo o líquor à circulação e assim ele retornando ao coração. Aqui a granulação aracnoide. E olha só que legal, o líquor sendo produzido aqui no plexo corioide. Esse plexo corioide aqui é do terceiro ventrículo, porque está aqui, ó, no diencéfalo. Esse líquor, né, ele flui, né, tanto pelos ventrículos, né, chega aqui no quarto ventrículo, tem a abertura mediana, que antigamente era chamado de forame de Mangendin, e os recessos laterais, que eram os forames de Lusca, e aí a partir daí ele vai circular em todo o espaço subaracnoide, vai descer pela medula espinal, pelo espaço subaracnoide, vai descer pelo canal central, tá? E sua reabsorção vai se dar aonde? Nas granulações aracnoides, tá? Que vão devolver esse líquor para a circulação sanguínea. Olha só, aqui está a imagem dos ventrículos, né?
imersos dentro do nosso encéfalo. Aqui, ó, vai passar a aderência intertalâmica. Aqui é essa imagem muito legal. O que foi que fizeram? Pegaram um encéfalo, pegaram uma substância chamada acetato de vinila, ou vinilite, injetaram o vinilite nesse encéfalo, né? A pessoa já estava morta. E aí esse vinilite foi tipo uma cera de vela. Se solidificou no formato dos ventrículos. Aí que foi feito? Botaram esse encéfalo injetado dentro de uma substância, dentro de uma solução corrosiva, como por exemplo, uma solução de água oxigenada. E aí o encéfalo foi todo corroído e o que sobrou foi o molde dos ventrículos. Tá? Aqui está uma visão anterior dos ventrículos, tá? E aqui está um corte, para vocês observarem melhor. Ó, corno inferior do ventrículo lateral, no corno temporal, corno frontal. Líquor, que é o líquor, né? Um líquido claro formado pela filtragem sanguínea. Ele se forma nos plexos corioides, no interior dos ventrículos, e ele vai circular pelo sistema nervoso, tanto pelos ventrículos quanto pelo espaço subaracnoide. Ele vai promover a proteção mecânica do sistema nervoso central, bem como remoção de resíduos e nutrição encefálica. Ele é muito semelhante ao plasma sanguíneo, vai conter proteínas, glicose, ureia, leucócitos. Comparado ao sangue, possui mais sódio, cloreto, magnésio e hidrogênio. Então, ele tem que ter uma diferença, né, do plasma sanguíneo. Então, ele tem mais sódio, mais cloreto, mais magnésio, mais hidrogênio. E comparado ao sangue, ele possui menos cálcio e menos potássio. A produção diária é cerca de 800 ml a 1 litro de líquor. E ele mantém a pressão intracraniana a 10 ml de mercúrio. Isso aqui é a PIC, pressão intracraniana normal. Tá? Se houver uma compressão desses ventrículos e gerando uma hidrocefalia, essa PIC vai aumentar. Tá? E aí, essa PIC aumentando, a pessoa vai ter vários sintomas de dor de cabeça e tal. Loucura. Vai ser bem grave assim, os quadros de hidrocefalia adulta. A barreira hematocefálica, né, é formada pela parede de astrócitos, que são células da glia, mais a parede dos vasos. Então aqui, ó, vocês estão vendo os astrócitos, a lâmina basal e o epitélio simples pavimentoso, tá? O capilar do tipo contínuo, ok? E essa barreira hematocefálica determina quais substâncias podem se deslocar do plasma de forma seletiva. E é um mecanismo protetor contra patógenos e toxinas. Então, o plasma sanguíneo ele não vai extravasar diretamente nos neurônios. Tá? Os astrócitos vão puxar aquilo que eles acham interessante para nutrir os neurônios. Os astrócitos são células da glia. Tá? Quem é que passa pela barreira hematocefálica? Água, oxigênio, gás carbônico, glicose e álcool. Por isso que álcool é o álcool. Por isso que as pessoas bebem álcool. Porque se o álcool não atravessasse a barreira hematocefálica, as pessoas não iam beber bebida alcoólica. Porque não ia fazer efeito. Se ligou? Então, essa droga não teria um efeito no sistema nervoso central. Então, não seria consumida. As pessoas não iam ficar bêbadas se o álcool não atravessasse a barreira hematocefálica. O cálcio e o potássio passam mais lentamente para manter concentrações licóricas e plasmáticas diferentes. Tá? E a passagem limitada é de proteínas, ureias, lipídios, insulina, toxinas e antibióticos. Primeiro porque neurônio não precisa de insulina. Né? A gente sabe que os neurônios não são insulina dependentes. Tá? Por quê? Porque é um tecido muito nobre. Então, independente de se tiver insulina ou não, o oxigênio vai entrar
a glicose vai entrar no neurônio, tá? A terapêutica de patologias neurológicas vai levar em consideração a barreira hematocefálica, como por exemplo, as pessoas que têm doença de Parkinson têm uma redução dos níveis, redução da produção de dopamina. Então, um dos remédios administrados é a levodopa. Por quê? Porque a levodopa vai conseguir atravessar a barreira hematocefálica e ela vai ser convertida em dopamina. Se a dopamina fosse administrada a esse paciente, ela não conseguiria atravessar a barreira hematocefálica e não teria efeitos terapêuticos, tá? Só que a barreira hematocefálica está ausente em áreas limitadas do encéfalo, que são áreas de controle sanguíneo, como porções hipotalâmicas e o núcleo rubro. Por que o núcleo rubro é o núcleo rubro? Porque tem sangue. Mas são exceções, tá? Que são locais que não há barreira hematocefálica. A coleta de líquor pode ser feita por uma punção lombar, que é feita entre L3 e L4, que coleta do espaço subaracnoide o líquor, e a cauda equina reduz o risco de lesão medular. E também tem a punção cisternal, que é feita entre o forame magno e a primeira vértebra cervical atlas, que possui a mesma função, tá? E aí vocês viram os tubinhos de ensaio com o líquor armazenado no slide. E aqui estão nossas referências da nossa aula. Pausem o vídeo, por favor, para fazer o pré-teste. Seguindo. Pausem o vídeo, por favor, para fazer o pré-teste. Seguindo. Pausem o vídeo, por favor, para fazer o pré-teste. Seguindo. Pausem o vídeo, por favor, para fazer o pré-teste. Seguindo. Problema 8C. Facada. Arlindo, 29 anos, natural, residente e procedente do município de Laje, Bahia. Trabalhador rural. Deu entrada no serviço de emergência do Hospital Regional de São Antônio de Jesus, relatando agressão por facão na área supraclavicular direita há 3 horas. Ao exame físico, somatoscopia, lúcido e orientado no tempo e espaço, neurológico, hemiplegia direita, força grau 0, anestesia tátil e vibratória à direita, porém preservada contralateralmente, somada à anestesia térmica dolorosa do lado contrário à lesão. Foi realizado exame de imagem da coluna que evidenciou fratura de vértebra. A ferida foi tratada e o paciente manteve-se internado. Agora temos os problemas da próxima semana. Problema 8A, dedos em leque. Aristides, 67 anos, teve um AVE há 3 meses, que comprometeu um dos hemisférios cerebrais. O senhor está em processo de recuperação. Chegou-se queixando de fraqueza na perna direita há 1 mês, quando voltou a se locomover com mais intensidade. Sua neurologista, após uma boa anamnese, iniciou o exame físico neurológico. Os sinais que mais lhe chamaram a atenção foram a hiperreflexia no reflexo patelar do membro direito e os dedos em leque no reflexo cutâneo plantar no mesmo membro. Problema 8B. K-pop. Fernanda, 8 anos, estudante, natural, residente e procedente de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Deu entrada em ambulatório de neurologia do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, acompanhada de sua mãe, com a queixa de que a garota começou a apresentar movimentos esquisitos, alterações na fala e muita inquietação há 2 semanas. Há 1 semana não está mais frequentando aulas presenciais, em razão da piora dos sintomas motores associados a movimentos descontrolados da face e membros superiores, emissão de sons incompreensíveis e alteração na voz, tornando-se alvo de chacota por parte dos colegas. A progenitora diz que os sintomas melhoram ao dormir e se intensificam quando a jovem está estressada. O prontuário revelou o caso de amidalite há 2 meses tratada com antibiótico, sem consulta de retorno. Seguindo. Agora vamos desenhar nossos plex, né, de lei. Não vou demorar muito, tá certo? Se a pé, língua de cobra e pé.
Aqui a alça cervical, ó, semelhante a uma língua de cobra. E aqui o nervo supraclavicular, formando o IP, né? O menor, ama ser trans, frialce, sucla. Nervo occipital menor, nervo auricular magno, nervo cervical transverso, nervo frênico, alça cervical e nervo supraclavicular. Ou supraclavicular aqui, nervo frênico aqui e alça cervical aqui. Tá? A aula de plexo está chegando e eu quero vocês com isso na ponta da língua. Aqui a alça cervical, occipital menor, auricular magno, cervical transverso, supraclavicular, nervo frênico aqui, indo inervar o diafragma. Flexo braquial. São 3Y, 3Y, 1x e ao meio V, x aqui e um meio V e o M, tá? Ó, não vou escrever não, viu? Raízes, troncos, divisões, fascículos e nervos, tá? Sumir, tronco superior, médio, inferior, fascículo lateral, fascículo posterior e fascículo medial, divisões posteriores indo para o fascículo posterior, divisões anteriores indo para os demais fascículos, marmor, nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar. Aqui está representado o nosso plexo braquial, vamos ter aula sobre ele. Plexo lombar, IV-pé, ou IV aqui, ó. IV-pé, IPI. IV-pé, desenhar de outra cor aqui, para não haver dúvida, tá? Vamos destacar nervo ilho hipogástrico, nervo ilho inguinal, nervo gêmito-femoral, nervo cutâneo lateral da coxa, nervo obturador e nervo safeno. Aqui estão a representação esquemática destes nervos. E o plexo sacral, a gente não tem receitinha de boa para desenhá-lo, né? A gente vai aprender na repetição, porque vamos desenhá-lo muito, tá? Mesmo depois que acabar o curso de neuro, eu sugiro que vocês continuem a desenhar estes plexos. Por quê? Porque o que a gente não pratica, a gente esquece. E é muito bom quando vocês têm para a clínica saber esses nervos, sabe? Porque é um diferencial, né, para você topografar lesões periféricas, saber as raízes nervosas, receber um exame de imagem, né, falando de raízes afetadas e vocês sabendo, né, os nervos, é muito interessante mesmo. Então, sugestão aí para todos decorar o desenho desses nervos e praticar após o curso de neuro. Nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior, nervo fibular comum, nervo tibial, nervo isquiático, os dois juntos, cupodáco, cutâneo posterior da coxa e nervo pudendo, que é o nervo que vai inervar o pênis. Então, nossa aula termina aqui. Muito obrigado. Façam as atividades que vocês já sabem, tá? E esse assunto vai cair na próxima prova. Então, estudem, porque também vai aparecer muito na vida prática de vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!